Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Contribui com a sua saúde, com sua longevidade, com seu bem-estar, com informações, orientações, convidados especiais. Você está inscrito no nosso canal da Rádio Web? Se inscrevam, né, acompanhem, compartilhem. Também tem nas redes sociais, né, no Instagram da Rádio Web, o meu Instagram, doutora Etelvina Vaz. E eu quero perguntar a vocês hoje, hoje nosso tema será Medicina do Futuro. Vocês sabem o que é Medicina do Futuro? Qual é o conceito? O que é Medicina N de 1? Qual é a proposta hoje da Medicina do Futuro? Temos tecnologia, temos inteligência artificial. Hoje o mundo precisa rever os conceitos. Saúde não é ausência de doença. Longevidade. Como conquistar a longevidade? De que forma? Longevidade plena, com disposição, com equilíbrio, com autonomia, com liberdade, com movimento. Não simplesmente viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, 110 anos, 120 anos, como é nosso DNA programado, viver 120 anos. Mas como chegar aos 120 anos? De forma ativa, forte, musculatura, mobilidade, sem Alzheimer, sem artrose, sem dor. Essa é a proposta. Longevidade, viver anos a mais, isso não é a nossa proposta. Então, a medicina ND1 tem um conceito da unicidade. Nós fazemos a medicina personalizada, de forma individualizada, respeitando a sua individualidade bioquímica, com a inteligência artificial hoje disposta. Hoje temos o seu DNA, seu mapeamento genético, a genômica, a computação quântica. Então, todos esses elementos vão fazer com que a gente faça essa medicina personalizada. E hoje, com esse tema, Medicina do Futuro, temos aqui um convidado especial, advogado, não é médico, não é da área médica, mas está com um profundo conhecimento nessas novas tendências tecnológicas, vem estudando muito, inclusive a gente vai aqui falar sobre um novo projeto. Pernambuco vai ter o Hospital do Futuro, um projeto que, inclusive, ele está colaborando com a consultoria do Instituto Help Your Hands, vamos fazer essa inovação. Recife é o segundo polo médico do país e vai ser aqui que vai ser lançado o Hospital do Futuro. Então, sejam todos bem-vindos. Quero aqui agradecer a participação de Cláudio Gadelha, o advogado, que vai contribuir com tantos estudos, com tantas informações que ele vem aí se dedicando, estudando com profundidade as novas tendências do mundo, a nova era da medicina, a medicina personalizada, N de 1, que já é uma realidade, inclusive fora, né, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente está caminhando. Mas seja muito bem-vindo, Gadelha. Vamos lá. Quero aí que você contribua aí com seus conhecimentos sobre essa medicina do futuro, tecnologia e os desafios aí desse novo momento da humanidade. Primeiramente, quero agradecer a doutora Etelvina, né, por essa oportunidade de participar desse programa, desse ambiente, né, que eu falo, um ambiente novo, um ambiente de uma construção, que é uma novidade em tese para o Brasil, falar sobre medicina do futuro, mas é a tendência do mundo, a gente não pode se esconder do que está acontecendo no mundo. E a medicina hoje faz parte de um grande segmento da tecnologia. A tecnologia agregada à medicina, ela traz grandes revoluções no momento. Então, é preciso voltar ao tempo, um pouco tempo atrás, né? Como diz assim, o Matuto volta lá para a evolução da medicina, do que era a medicina de antigamente, que eu falo antigamente de 100 anos atrás, antes da Revolução Industrial, o pós-guerra, e a medicina de hoje. Tudo agregado à ciência e à computação. A computação hoje, doutora Etelvina, é uma coisa extraordinária, praticamente infinita. Após a quebra dos algoritmos, né, a evolução ela é exponencial. Nós saímos de remédios primários, de doenças primárias, né, em 1919, a pandemia aqui do Covid, mas a gente entende que a tecnologia ela avançou bastante na área da medicina. E a medicina do futuro ainda é pouco falada, ela é pouco divulgada, ela não há uma construção no Brasil ainda
dessa formatação da medicina do futuro. Como você fala muito, a gente conversa muito sobre isso, no Brasil a questão é reativa, né? Você cuida da doença, você não cuida da prevenção, você não cuida da saúde, você não se cuida de si mesmo. Então, você já chega no hospital com câncer, com tuberculose, com Alzheimer, com diabetes, você chega lá já numa situação difícil, né? Com os remédios genéricos para todas aquelas doenças já prontos. Enfim, a medicina do futuro ela é totalmente diferenciada. Então, esse projeto do genoma humano foi um projeto desenvolvido pelo governo americano, que começou em 1990, que era um dos projetos maiores da medicina do mundo, né? Que era o sequenciamento do genoma humano. Ele tinha assim, um desafio gigante. Tudo no mundo é um desafio, né? Verdade. A medicina saiu da revolução da guerra do antibiótico, da penicilina, de quebra-osso, enfim, para uma questão hoje de robótica, de quântica. É uma revolução gigantesca. A gente não pode nem falar de futuro. Eu falo de revolução. É uma evolução natural de eras. Quando a gente fala era do humano, a gente está falando hoje a era tecnológica, né? Aí a gente agrega a era do futuro. Então, esse projeto do genoma humano, que o governo americano destinou bilhões de dólares, bilhões, não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. E se juntaram, né? 18 países, né? Um custo elevado. E hoje, né? O custo estimado, se eu não me engano, na época, eles tinham um custo assim, de 15 bilhões de dólares, né, para o desenvolvimento desse projeto. Tanto que ele chegou em 2000, eles tinham gastado 1,5 bilhões de dólares e estavam ainda encrencados lá, ainda engateando nesse processo do genoma humano. Foi quando o grande cientista, o Greg Venter, né, um grande cientista norte-americano, um dos maiores pioneiros da biotecnologia, ele conseguiu quebrar o sequenciamento em um ano com 100 milhões de dólares. Você veja o avanço que em um ano, e com 100 milhões de dólares, ele conseguiu quebrar e fazer o mapeamento genético do corpo humano. E isso foi um grande avanço para a medicina. E o que aconteceu com isso? Rupturas. Qual era o passo da medicina após a quebra do sequenciamento genético? Qual seria a medicina do futuro? Qual é a medicina do futuro? Como conviver com essas duas medicinas? Então, esse é o grande desafio. O desafio de você hoje ter uma medicina previsora, personalizada, preventiva e praticamente personalizada. Então, quando eu falo na medicina MD1, há muitos, né, doutrinadores da medicina que eles conseguem falar da medicina P4. São geralmente os 4 P's que a gente está conversando aqui. Então, essa quebra do sequenciamento humano foi uma grande evolução, uma grande revolução na medicina. E daí, conjuntamente, com o avanço da tecnologia da computação, que é uma coisa absurda, né? O crescimento exponencial da computação ela é infinita. Hoje chegamos a uma conclusão dos grandes tecnológicos, né? Das grandes pessoas, os grandes nomes da tecnologia, como o Musk, como, né, o Page do Google, o Facebook. A Amazon. Eles né? hoje estão investindo em longevidade, porque eles já conquistaram tudo. Então, o que é que eles querem? Uma longevidade, exatamente, né? Porque a quebra do sequenciamento humano, do genoma humano, ele leva para outro status. A bioquímica, né? Individual, né? Você vai saber quem é Gadelha, quais são as tendências de Gadelha. Quais são os meus genes. Então, a medicina, ela passou a um choque ainda. E a quebra do sequenciamento humano foi em 2001, praticamente em 2001. Finalizado em 2003, né? Tem 20 anos. Não é nada, né, na história da medicina, né? Na história da medicina recente, não é nada, entre aspas. mas a né? evolução da computação, agregada ao fator da internet, que quando você junta... Antigamente, os cientistas eram clubes de Roma, clube de Amsterdã, né? Tinha os grupos tecnológicos. Então, a ciência em si eram grupos acadêmicos, lá em Stanford, em Harvard. Então, não havia um ambiente de pensadores acadêmicos num mundo exponencial e num mundo globalizado. A informação ela começou a ser dissimulada, a ser divulgada, a ser compartilhada, né? Os grandes pensadores começaram a interagir.
começaram a se unir em torno do que seria a medicina do futuro, a tecnologia do futuro, a computação do futuro. Enfim, o game, o jogo da vida hoje é o futuro tecnológico. Para onde nós vamos? E o que nós queremos com esse avanço tecnológico todo? Eu entendo que a saúde, como uma situação primária da vida, a maior riqueza do ser humano, eu entendo que é a saúde. Então, eu sou, como advogado, mas eu sou estudioso com relação à dor, a sofrimento. Eu entendo que todo mundo tem que ter uma missão nessa passagem aqui, nessa jornada. Isso. E eu li um livro de Henry Ford, um livro antigo, né, no início do século, e ele questionava o que é que nós estamos fazendo para melhorar o mundo. Isso em 1920, alguma coisa, né? E ele já escrevia que a maior dificuldade naquela época, em 1920, era de pensadores. O difícil era pensar. O difícil era construir situações que atingissem a multidão. Nós temos hoje quase 9 bilhões de pessoas no planeta, dependendo de muita coisa. De água, de energia, de saúde, de remédio. Né? Nós temos uma abundância muito tecnológica, temos uma pirâmide lá em cima que encurta as distâncias, né? Os abismos ainda são profundos entre a riqueza e a pobreza, mas a tecnologia, esse ambiente novo, né? Essa nova geração que veio para cá pós-guerra, né? Pós-Google, como diz a história. Pós-Google, né? Verdade. Eles chamam a tendência os lunáticos, né? O Musk, o Larry Page, o Bezos, enfim, são pessoas que pensam fora da caixa. Como estão além, né, do dia a dia. Eles criaram clubes que eles consideram hoje os lunáticos. Não? O que eles já quebraram dentro do sistema tecnológico, o avanço para eles na tecnologia é muito forte. Eles pensam em habitar Marte, né? O Musk. Já o Bezos pensa em habitar a Lua. Então... né? E nós estamos aqui no meio dessa situação. Na Terra ainda. Na Terra, esperando que a convergência dessa tecnologia ela venha para minimizar a dor. Eu entendo que o grande sofrimento ainda é o abismo entre os pobres e os ricos. Aqui eu não estou falando de política, eu estou falando que se essa tecnologia toda, essa abundância de tecnologia, ela venha a servir a população, venha a servir, todos, né? Venha a servir essa multidão, principalmente a base, né? Nós temos uma base de quase 4 bilhões de pessoas, ainda com todo esse avanço, mas ainda sofrendo de malária. Dengue. Você vê hoje uma situação individual do Bill Gates, através da sua fundação, né? Que ele trata, né, ele tem um programa gigantesco na malária na África, né? Ele custeia isso, ele investe nisso. Então, ele é uma pessoa que olha para a multidão. Aí ele responde a Ford. O que é que eu estou fazendo para ajudar? Está contribuindo, né, para um mundo melhor. Contribuindo para um mundo melhor. E isso o Larry Page também falou na Universidade da Singularidade, que é a maior universidade hoje do mundo na era de tecnologia. Então, o Peter Diamandis, ele criou a Universidade da Singularidade lá na Califórnia, e onde ele fez um ambiente acadêmico para as discussões do futuro, na área de ciência, da biotecnologia, nanotecnologia. Toda essa questão tecnológica, eles estão hoje agregados, eles estão sendo responsáveis por criar esse ambiente para que minimize o sofrimento e que traga que toda essa tecnologia ela venha a servir à humanidade, né? Então, a medicina do futuro está inserida nisso. Quando você fala de longevidade, longevidade já é uma consequência daquilo que vem da medicina personalizada. Porque a partir do momento que você vai fazer o sequenciamento humano da pessoa, você vai ter uma ideia, você vai ter, né, a sua personalidade, você vai saber o que é que realmente você vai ter. Quais as doenças que você vai ter pré-existentes, qual é o que você precisa repor, o que você precisa, né, evitar, prevenir. Eu estava lendo um dia desse sobre aquela atriz, a Angelina Jolie, né? Ela retirou as mamas baseada no estudo genoma dela. Já identificava os biomarcadores dela que ela tinha 99% de chance de contrair o câncer de mama. Então, ela optou em já fazer a cirurgia e retirar os seios para evitar, né, uma situação mais desagradável, uma situação, né, que ninguém, na realidade, o câncer hoje é tratado genericamente ainda. Há um avanço,
há uma expectativa, há uma luz no fim do túnel. Após a quebra do sequenciamento humano, os grandes laboratórios, como a Roche, a Janssen, a Novartis, eles começaram a entender que essa medicina é a medicina realmente do futuro. A gente não vai mais cuidar de uma gripe isolada, de uma bronquite isolada. Então, eles estão começando a ver que a indústria farmacêutica vai ter que também se adaptar a um novo momento. Então, a Roche hoje ela já tem um portfólio de mais de 100 produtos personalizados, até para o câncer de mama. Sim. Isso já é uma grande notícia. Isso me deixa feliz. A gente vê várias pessoas, mulheres ainda sofrendo, né, com essa questão do câncer de mama e várias doenças como Alzheimer, como o mal de Parkinson. A ciência está levando a uma construção muito melhor do que há 20 anos atrás. Isso é uma verdade. Com certeza, Gadelha. E quando você falou aí da gente contribuir para um mundo melhor, né? O que é que você está fazendo para contribuir um mundo melhor, né? E eu cheguei a essa conclusão há um tempo atrás, que eu estava fazendo a medicina convencional. Aquela medicina onde a gente passa na faculdade, na universidade, aprendendo a tratar a doença. E depois eu vi que eu precisava fazer diferente, eu tinha que promover saúde. Então, promover saúde é diferente de tratar a doença. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que é a medicina personalizada, com a inteligência artificial, com o seu mapeamento. Então, o paciente com a medicina personalizada, com a medicina N de 1. Então, você é único. Então, a partir daquelas informações do seu genoma, a gente vai saber quais as suas tendências, as tendências que você tem a desenvolver, quais são as doenças e preveni-las com anos de antecedência. A gente não vai esperar que a doença chegue, a gente tem como prevenir todas as doenças, né? Ver qual a atividade física melhor para você, quais são os alimentos que você melhor, qual a sua suplementação melhor. Então, entender toda essa orquestra metabólica, toda a individualidade bioquímica. Isso é que é o mais interessante da medicina personalizada. E, além disso, promover, né, a saúde de uma forma plena, que realmente a saúde é o nosso maior patrimônio. O que é que adianta qualquer outra coisa que venha sem saúde? Não existe. A saúde é o primeiro investimento nosso. Então, a gente não tem que investir na doença, a gente tem que promover saúde. E como? Investindo diariamente. Mas isso com o seu manual de instrução, que é o genoma, que custou bilhões de dólares, mas hoje custa poucos dólares. Então, as pessoas estão tendo acesso a essas informações. Então, não tem mais como a gente dizer que a medicina do futuro, ela já é hoje, já se chama medicina do futuro, porque ainda tem muita desafios para a gente até mudar a cabeça dos profissionais e a visão de todos sobre essa individualidade, como tem que respeitar isso. Então, a gente hoje já faz a medicina personalizada, a gente já tem essa tecnologia disponível, acessível, né? Então, eu estou muito feliz porque hoje eu estou me sentindo médica de verdade, né? Que médica é para cuidar do paciente, né? Mas é para ele promover saúde, é muito mais do que tratar uma doença. Né? E como Hipócrates dizia já, né? Não tem novidade, Hipócrates já pregava isso, né? Essa medicina integrativa, essa medicina individualizada, e hoje todo esse cuidado associado à inteligência artificial. E é uma tendência mundial, né? Esses bilionários, esses players, grandes players mundiais, eles estão investindo em quê? Na saúde. O dono da Amazon, ele quer viver mais. É o que ele quer, porque ele já tem tudo. Ele quer o quê? Mais anos de vida. Mas a vida como? De qualidade, né? Chegar com 80 anos, com 90, com 100, com 120, em pé, tranquilo, fazendo suas atividades. Né? Envelhecer é um processo. A gente nasce, cresce, envelhece. E isso é um processo. Agora, ficar velho, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, né? A gente precisa fazer essa manutenção dessa máquina humana. E, para a gente fazer isso, a gente tem um manual de instrução. A gente compra qualquer coisa, não vem com o manual de instrução, como é que liga, a manutenção. Então, a gente também tem que fazer isso com o nosso corpo. Esse templo sagrado, né? O dom da vida que nós recebemos de Deus, né? A maior riqueza. E isso a gente tem também que passar para o outro. Então, esse programa chama-se A Saúde em Suas Mãos, que é para a gente começar a divulgar a importância de promover saúde. Investir na prevenção. Tanto do ponto de vista econômico, se gasta muitos menos bilhões de dólares a gente investir na prevenção,
como os resultados são diferentes. Tá certo que estamos evoluindo com a tecnologia, tratamento de câncer é diferente da minha infância, o tratamento de câncer hoje avançou. Mas, em compensação, em 2030, a cada 3 pessoas, 2 terão câncer. Alzheimer, tinham pouquíssimos casos, hoje está ficando comum. As crianças estão doentes, as crianças estão obesas, autismo, está tudo muito acelerado. Então, a gente tem esse contraste, né? De muita tecnologia e, ao mesmo tempo, muitas doenças que não existiam. Né? A sobrepeso, obesidade, isso mudou totalmente. A obesidade pela OMS, a obesidade foi decretada hoje como uma epidemia. É uma epidemia. Então, em 2030, tá, né? Teremos, também tem a sua tendência. Ali, qual a tendência? Então, desde sempre, você já vai fazer o trabalho da prevenção. Então, a longevidade, hoje, o ser humano, ele já está vivendo mais, né? 80 anos, mas viver como? Dependendo dos outros, não ter a mobilidade perfeita, seu livre liberdade, é viver, né? É viver bem, qual né? É chegar com dessa longevidade. E é muito bonito que tem o conceito, né, da medicina funcional, né? Que ela aborda como uma árvore, né? As árvores, elas envelhecem, mas elas morrem de pé. Então, vamos, né, ter essa conquista, né, da longevidade, fazer essa prestação de serviço. É um desafio gigante, né, porque a gente precisa mudar o conceito, né, as instituições. Então, nós, inclusive, queria que a gente começasse aqui a compartilhar, que eu sou presidente do Instituto Help Your Hands, e Cláudio Gadelha está aí num projeto novo, nosso, do Instituto, que é o Hospital do Futuro. Né? A gente precisa ter o Hospital do Futuro. Pernambuco, só 85% das pessoas têm, né, um plano de saúde, ou 15% da população, aliás, 85% depende da gestão pública. Então, cabe aí essas organizações sem fins lucrativos, né, colaborar com o bem-estar do próximo, né, ter acesso. Os especialistas em mão só existem em grandes centros, né? Então, é uma sequela enorme, é um preço altíssimo que a sociedade está pagando, né? Porque o que somos nós sem nossas mãos? Precisamos das mãos, né? E essas mãos precisam da medicina também, da medicina do futuro. E essa medicina do futuro tem que ser acessível a todos. Você falou muito bem. Quando eles falam muito de customizar, né? A medicina do futuro, ela passa por esse momento agora, né? De você individualizar realmente o ser humano, identificar realmente o que é que ele tem. Então, essa medicina... Mas nós, né, somos pensadores, a gente pensa na multidão. Claro, evidentemente, que tem a parcela da sociedade que hoje tem um recurso para fazer um tratamento desse. Até porque, doutora Telvina, quando você volta 20 anos atrás, fazer um exame de DNA era uma fortuna. Então, a própria tecnologia, ela vem desmonetizando, ela vem dando mais acessibilidade, né? A abundância de tecnologia, ela também faz os custos baratearem. Hoje, você consegue fazer um exame de DNA aí por $500, $600, dependendo do laboratório que você vai fazer. Então, hoje, como você diz, promover saúde. Mas como é que se promove saúde? Tem que ter a mentalidade. A mentalidade do povo ainda hoje. Eu só vou para o hospital quando eu estou doente. Eu só vou ao hospital quando eu estou com sintoma. Eu só vou ao hospital. Essa mentalidade, essa virada de chave, né? Mas só que precisa de divulgação. A área da medicina tradicional, ela precisa quebrar esses paradigmas. A gente precisa construir essa estrada, essa jornada. Então, o nosso convite para vir para o Instituto é construir os debates, é construir situações que a gente possa trazer, possa construir o Hospital do Futuro, baseado nas experiências que já tem lá atrás. Nós temos o Hospital do Futuro na Califórnia funcionando há 15 anos. 15 anos já. Está entendendo? Então, veja a distância. Nós estamos a 10 horas de San Diego e estamos há 15 anos atrasados na medicina do futuro. Com toda essa comunicação, com toda essa globalização. O mundo totalmente conectado, todo mundo plugado um no outro, todo mundo hoje, se clicar aqui, sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, sabe o que está acontecendo. Mas qual é essa grande barreira? Qual é o muro que se estende dos Estados Unidos para o Brasil? São marcos regulatórios? São desenvolvimentos mentais?
A gente precisa estreitar, precisa encurtar. O mundo tecnológico hoje é globalizado. Eu tenho uma tecnologia nos Estados Unidos há 10 anos que não se usa no Brasil. Por quê? Eu acho que a nossa missão no Instituto é criar um ambiente que a gente crie mecanismos, que a gente diminua esses espaços. Nós, como pensadores, como os empreendedores sociais, a gente tem a obrigação de trazer... É o que disse Ford, o que é que você está fazendo? O que nós vamos fazer no Instituto? Vamos fazer o mesmo do mesmo? Não. A gente vai criar mecanismos para que o desenvolvimento chegue à medicina do futuro aqui. Então, o Hospital do Futuro, ele não vai copiar o dos Estados Unidos. Ao contrário, o dele já está lá para a gente, vai virar obsoleto, porque a gente vai ter que trazer tecnologias mais avançadas que eles têm lá. Agora, isso é possível? É, mas precisamos virar a chave. O mundo precisa virar a chave. Não só, como você diz, cuidar da doença, ele precisa promover saúde. Quer ter longevidade? Ótimo. Quer viver 120 anos? Ótimo. Mas como você vai viver? Você precisa fazer um mapeamento genético, você precisa ter todo o controle do seu organismo, de tudo aquilo que você vai tomar, das medicações. Isso é o futuro da medicina. Precisamos avançar. Precisamos construir esse momento. O mais difícil de tudo, Teofina, é a construção das ideias. É reunir os pensadores em prol desse momento. Não adianta a gente ver as filas de pessoas morrendo nos hospitais públicos com a tecnologia de ponta, com a inteligência artificial, hoje detectando morte súbita, fazendo isso, fazendo cirurgia. Um ano de antecedência, você ter tudo isso. Então, veja bem, o Instituto, a obrigação nossa a maior é trazer pensadores. É que essas ideias saiam do papel. O Brasil investe pouco em tecnologia, muito pouco em tecnologia. O mundo lá fora, eles constroem startups disso, daquilo, e no outro dia está capitalizada de dinheiro para funcionar. Aqui a gente tem o maior problema, não fazemos capitalização das nossas tecnologias. Há um travamento psicológico empresarial em não investir na tecnologia brasileira. Então, há uma distância muito grande. O Peter mesmo, quando ele construiu a clínica dele lá na Califórnia, ele captou 85 milhões de dólares em 15 dias. A visão das pessoas, né? Veja entenderam, né? A visão das pessoas de fazer o investimento naquilo que vai dar resultado para eles no futuro. Lá é uma clínica particular e ele conseguiu capitalizar 85 milhões de dólares para construir a clínica do futuro lá na Califórnia. Aqui hoje nós estamos pensando, idealizando, projetando, convencendo as pessoas que precisamos mudar. Que mudar. Então, esse é o grande desafio do Brasil, do brasileiro. Precisamos construir, chamar esses pensadores para o debate. Precisamos chamar os players, os ricos, para dizer... Vamos investir, não é? Vocês estão fazendo o quê para ajudar o mundo? Tem tanta coisa para se fazer. E o sofrimento é uma das causas que a gente tem que combater. Porque a falta de saúde, enfim, é muita dor. É dor para a família, é doença mental. Todo tipo de transtorno no mundo é o sofrimento, Teofina. Então, nós, enquanto pensadores, idealizadores, empreendedores, eu digo, eu estou tentando ajudar o mundo, e você também, com os nossos amigos, com os nossos grupos que nós estamos construindo, com os parceiros que nós estamos construindo, e tenha certeza que nós vamos construir o primeiro hospital do futuro do Brasil, com a tecnologia voltada para o desenvolvimento da saúde. Mas só com a premissa, ele vem com a obrigação de transformar, de criar uma nova perspectiva. E deixar esse legado, inclusive, para uma nova geração, né? Nós temos aí um outro desafio, que a cada dia temos uma nova faculdade de medicina, e esses profissionais. A gente precisa orientá-los para eles entrarem na medicina do futuro. Isso é uma coisa muito séria, né? Você falou uma coisa um debate atual sobre os cursos de medicina no Brasil. Hoje a tecnologia, você veja a Apple. A Apple hoje não é uma empresa que faz celular. Já foi. Isso aqui já foi. Ela constrói isso aqui é um médico. É um médico. Hoje é um médico. A Apple hoje, ela já tem mais de 6 mil dispositivos médicos. Aqui eu tiro o meu batimento cardíaco, meu eletrocardiograma, eu faço minha corrida, tudo vai estar aqui. O clínico geral vai estar aqui. Então, o mundo médico no Brasil é uma preocupação. Porque você vai ser especialista? Tem que ser.
Você obrigatoriamente vai ter que ser um especialista, porque o clínico geral, me desculpe, ele vai ter problemas. Na O verdade, problema é que eu digo assim, todo o conceito, né, da conce- medicina em si, né, com tanta tecnologia, vai ter que existir vai uma ter adaptação. Vai ter, a palavra-chave do mundo Vamos é ter essa. que É adaptação. adaptação. Porque a gente daqui a pouco, coisas que hoje um médico faz, esse aparelho vai fazer. Não é, estou aqui falando do médico, não. Estou Temos, falando que as tendências do futuro, cirurgia robótica, né? que é uma realidade. Que ele tem muito mais precisão do que a mão humana. Então, tem todos esses desafios. Computação quântica, e infinita, a medicina robótica, a a biotecnologia, nanotecnologia. Então, ou os médicos entram no mundo, ou vão ficar aonde? O mundo do empreendedorismo mesmo, veja, aquelas grandes empresas da lista Fortune já têm estudos de se não se adaptarem aos novos tempos, não é mais a era dos humanos. Né? A era dos humanos está ficando para trás, como a era dos dinossauros. Isso. Nós estamos na era da informação e na era tecnológica. Então, não adianta, pessoa, não adianta você né? insistir, grandes empresas da revista Fortune, pesquisa disse que daqui a 10 anos elas não vão mais existir. Por quê? Porque elas não estão se adaptando, não estão evoluindo, não estão construindo o caminho da era. Não adianta você ser contra isso. Você vai perder. Vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto, porque a construção tecnológica, ela vem substituindo, vem reproduzindo. E quem não vai se adaptar? Existem Há uma preocupação humana. 800 milhões, eu acho que a última vez que eu vi, de profissionais que vão simplesmente desaparecer. Há uma preocupação, veja, a gente não gosta de falar de pessimismo, né? Pessimista é uma coisa Mas vai muito, ter que se muito adaptar, ruim. né? A palavra é adaptação. Eu li um livro de um autor israelense, que eu não me lembro o nome agora, e eu fiquei muito preocupado, porque a expressão era muito forte. Né? Ele falou assim, estamos indo para um mundo de muitos irrelevantes. A tecnologia é tanta. A substituição, a inteligência artificial, né? Mas esses grandes big não sei o quê, Black Shy, enfim, a era tecnológica, ela é muito forte. Então, quando o cara falou irrelevante, que ponto vai chegar o ser humano com essa tecnologia? Será que o ser humano está criando a tecnologia para destruir ele mesmo? Destruir ele próprio? Como é que pode? Porque as destruições da eras, ela veio numa sequência, né? É verdade. Ela veio numa sequência, mas não era o próprio homem que se destruía. Hoje a gente está vendo uma evolução, que quando o próprio Musk falou lá na Arábia Saudita, que o robô vai substituir muita gente. Eles estão construindo isso? Então. A Amazon mesmo, 30%, quase 40% hoje, de toda a situação dele é robótica. A área de medicina, muitos robôs. A área de tecnologia. Então, onde é que vai caber essa base da pirâmide? Nós temos a base da pirâmide hoje. A sociedade vai ter que se adaptar às mudanças. Exatamente. Para ontem. Exatamente. Né? Eu sou otimista. Eu sou sempre otimista. Há estudos recentes dos Estados Unidos, na era tecnológica, que se criou mais de 2 milhões de empregos nos Estados Unidos, mesmo com toda a tecnologia. Então, mas lá há um país que se pensa muito, e se pensa rápido, e se faz rápido. Há uma diferença muito grande lá. Eu costumo sempre viajar para os Estados Unidos. Muito, muito, até porque eu tenho família, minha filha mora lá. E eu sempre me questionei, quando eu passava num táxi ou no ônibus, e o cara fazendo desmatamento lá não sei aonde. Sabe para que é aquilo ali? Não, que aquilo ali vai passar outra rodovia, que aquilo vai passar um viaduto. E quando eu voltava um ano depois, estava lá o viaduto pronto. Estavam as coisas funcionando. Então, planejamento, a visão dos países desenvolvidos dos Estados Unidos é impressionante. Aqui a gente não está conseguindo pensar. Quando se pensa, não se constrói. Então, esse debate da gente hoje, tá ouvindo? Ele traz um chamamento muito forte para a construção. A gente precisa, não é que somos do Nordeste brasileiro, mas nós somos pensadores, nós somos estudiosos. Nós temos a obrigação de dizer o que está acontecendo. Enquanto você é presidente do Instituto, nós temos a obrigação de dizer, olha, o mundo vai passar por isso.
E nós queremos participar dessa mudança e nós queremos traduzir essa mudança. É isso que nós pretendemos fazer no Instituto. É isso que nós pretendemos fazer no Hospital do Futuro. É quebrar paradigmas. Se você vai fracassar, fracasse logo. Se vai fazer, faça logo. Verdade. Não tem como a gente esperar mais. Então, essas barreiras, eu acho que o nosso instituto, o seu instituto, que você é presidente, ele tem assim, uma responsabilidade muito grande. E nós confiamos muito em você ser a pioneira de trazer para o Brasil a ideia da construção desse hospital, que já está sendo finalizada, já está sendo, né, praticamente idealizada para sair do papel. Vamos construir esse hospital. Enfim, para trazer um novo tempo para a medicina para o Brasil. Para a gente conseguir vir com nossos irmãos norte-americanos, a própria Inglaterra agora, o sistema de saúde da Inglaterra, eles estão já se programando para a medicina personalizada. Veja que avanço. E falando de medicina personalizada, outra referência em tecnologia, ninguém supera, né? Israel, né? Israel é a melhor tecnologia do mundo, praticamente tudo. Então, e eles hoje também têm um mapeamento genético, foi desenvolvido lá. E a pretensão deles é que toda a população de Israel faça o mapeamento genético. Hoje já todos os militares fazem, a equipe do governo fazem, porque eles viram que isso é muito mais importante do que estar tratando doenças. E eles querem levar isso a todas as pessoas que façam o seu mapeamento. Mas vai partir já do nascimento, você sabe disso, né? A criança vai nascer e já vai fazer o DNA. Isso vai ser um tipo de coleta de informações já no nascimento. Né? Que é o momento ideal. Quando você nascer, você já recebeu esse mapeamento. Qual foi a demora disso? É acreditar. Então, os paradigmas são tão fortes, as mudanças são tão fortes da era, né, molecular para a era da bioquímica lá, como eles falam, que está todo mundo assustado. Mas ninguém pode mais dar um passo para trás. Não. Porque a tecnologia já avançou tanto que você não pode mais puxar a marcha ré. Não tem como a gente, então, voltar. Israel, a Inglaterra, com esse projeto, ela já vai começar a sequenciar desde o nascimento. Então, o Sistema Único de Saúde, lá, o Sistema Público de Saúde, eles vai ter todos os dados. Mas para que isso? Por que a medicina personalizada? Porque você vai tratar gente. Os remédios não vão ser mais genéricos. Eles vão ter, porque a diferença de um genes é 1%, 99% é igual. Eu não sou médico especializado feito você. Mas veja bem, nós temos uma indústria farmacêutica hoje trilionária, cuidando de tudo e às vezes não cura nada. Então hoje, veja, a Roche mesmo, 40% da Roche hoje mundial são remédios personalizados. Eles conseguiram construir os grupos através dos biomarcadores, que eles conseguem identificar para aquele tipo de câncer, para aquele tipo de doença, aquele remédio, ele vai funcionar naqueles grupos. Então, veja, é um grande passo. E o mapeamento genético, ele vai tanto dar as informações de como o seu metabolismo funciona, o que é melhor para você, quais são os alimentos que você tem alergia, o que não tem, como é a sua orquestra metabólica funciona. Mas, além disso, também vai chegar um ponto que vai fazer as correções no DNA. E assim você vai curar aí mais de 16 mil doenças com a tecnologia no seu DNA. Então, é fantástico. O projeto CRISPR, lá na Universidade de Colômbia. Isso não vai demorar. Não vai demorar. Já está acontecendo, eles já estão investindo. Essa substituição, isso é importante você falar isso, porque veja o avanço. Não é mais só até na medicina, já na questão da indústria farmacêutica. O projeto CRISPR, na realidade, ele traz a substituição dos genes. Quer dizer, os genes, claro... Você corrige o defeito ali naquela base, então, e não veja a profundidade. Veja a profundidade aonde a gente, quando você fala da medicina, da minha medicina lá, né? Do meu médico particular de 60 anos atrás, lá do papai levava, acabou. O cara vai lá no gene defeituoso, vai substituir... O que é? Isso é um avanço? Não, isso vai ser a realidade do futuro. Muito em breve, né? Muito em breve. Aí eu digo, qual vai ser a nossa era? Não vai ser mais o do humano. A gente está criando também uma situação de uma dependência tecnológica muito forte. Quando você não entende o Musk, não entende o Bezos, que eles querem colonizar a Lua e Marte,
É porque eu acho que eles não têm mais o que pensar na terra. Já estão em outros patamares, né? Exatamente. E a desmonetização. O que deixa satisfeito também, Talvina, é porque é o barateamento. Um exame de DNA hoje, nos Estados Unidos, é barato. No Brasil ainda é um pouco mais caro, porque mas em breve isso vai ter a tendência é que isso vá diminuindo, né? A tendência é que venham novas empresas para o Brasil, que a gente traga, que chame os empresários brasileiros para acreditar no Brasil. O Brasil é imenso, é gigante. Nós somos potencial, um país, né? Você vê os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, países pequenos, mas altamente desenvolvidos em tecnologia, onde as empresas dão certo. Nós temos um país altamente continental, com 200 e tantos milhões de pessoas, a gente não tem uma clínica de diagnóstico de DNA. Nós temos que importar de Israel, nós temos que importar dos Estados Unidos. Quase todo o nosso produto tecnológico é importado. A gente não consegue ver no Brasil ainda um desenvolvimento. Todo o sistema, né? Todo o sistema. Tanto público, né? Eu acho, de Ministério de Saúde, de Secretaria Municipal, Estadual, ainda o foco é no tratamento da doença. E isso precisa mudar, né, no conceito dos próprios profissionais de saúde, né, que já é desafiador. Né, o novo ele é desafiador. Então, quando você está fazendo uma coisa que inova, né, então tem o pioneirismo, que é interessante, você está sendo a pioneira no país de medicina personalizada, de medicina N1, mas, ao mesmo tempo, você tem que quebrar as barreiras. Paradigmas. E dói. E não é fácil. Tudo é desafiador, né? Mas a gente acredita. Hoje é o meu propósito. Eu não quero mais tratar a doença, eu quero promover saúde e longevidade e bem-estar com a medicina quântica. Né? A gente tem todas essas tecnologias em nossas mãos. Então, não é uma coisa inatingível. Só que a gente precisa divulgar mais, precisa conscientizar mais e a gente precisa levar isso para a população em geral. Né? As pessoas hoje estão tomando medicamentos, mas não resolve a causa. Né? Medicamentos são importantes, sim, mas quanto menos medicamentos, melhores, porque eles têm efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral, então a gente tem que começar a fazer a prevenção. Essa é a melhor solução para a saúde e para o que seja, né? Tudo é prevenção, seja um acidente de trânsito, seja na saúde, em qualquer âmbito, sempre a prevenção e o cuidado antes, né, das coisas acontecerem. Isso é o recado, né? Então, eu quero aqui agradecer a presença de nosso advogado, Cláudio Gaudelha, que vem estudando muito, né, sobre essas tecnologias. Ele sabe medicina do futuro mais do que eu já, né, de tanto que ele vem estudando, vem lendo bastante, e a gente vem discutindo muito sobre isso. E a gente está aqui para a gente fazer essa medicina personalizada, fazer a medicina do futuro no Brasil. Estamos em Recife, Pernambuco, né, e Recife é o segundo polo médico do país, né, pertence só para São Paulo, mas a gente vai se dedicar a esse projeto e nós vamos trazer essa medicina do futuro, tornar ela uma realidade hoje aqui no Brasil. Então, vocês estejam todos bem-vindos, estamos aqui hoje encerrando mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos e aguardo vocês nos próximos episódios. Não percam, compartilhem, né? Deixem o seu like, façam comentários, deem sugestões de entrevistas, de temas que vocês acham que sejam interessantes para a gente estar discutindo aqui. Ficarei muito grata com a contribuição de vocês. Até o próximo episódio.